E um dos eventos paralelos da 11ª CPEX foi o julgamento simulado do Código Ambiental Catarinense. O tribunal começou ontem e na manhã de hoje os julgadores apresentaram seus votos. O professor José Rubens Morato Leite está aqui do meu lado, presidiu o tribunal e vai falar um pouco mais sobre o evento. Professor, qual foi o resultado do julgamento? Então, nós tivemos como resultado a declaração da inconstitucionalidade do Código Ambiental Catarinense por 4 votos contra 1 voto julgando parcialmente favorável a inconstitucionalidade do Código Ambiental Catarinense e 1 voto julgando improcedente a ação. Não é? Então, vamos mostrar o quadro. Então, nós tivemos o julgamento da ação civil pública movida da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Federal, declarando o Código Ambiental inconstitucional. Então, o Código Ambiental Catarinense foi julgado de forma transparente, plural e mostra efetivamente que durante essa atividade de pesquisa e de extensão, com transparência e qualidade, mostrou que os juristas entendem que o Código Ambiental Catarinense ele é inconstitucional. E agora a gente vai assistir a reportagem que traz mais detalhes sobre esse evento e na volta a gente continua conversando com o professor José Rubens Morato Leite. Os participantes do julgamento reproduziram os argumentos que estão no processo da ação direta de inconstitucionalidade contra o Código Ambiental Catarinense. A tese central se baseia no conflito entre legislação estadual e nacional. Cabe aos estados criar leis que regulamentem o Código Florestal Nacional aprovado pelo Congresso em setembro. Mas para a Procuradoria-Geral da República, o Código Catarinense entra em conflito com a Constituição em pontos como as áreas de preservação próximas a cursos de água e a criação de unidades de conservação. A legislação estadual conflita com disposições do Código Florestal. E, ao fazer isso, o Estado de Santa Catarina acaba por invadir um espaço de competência que a Constituição outorga para a União. Desde 2009, a ação aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na UFSC, o tribunal simulado reuniu professores de direito, juristas experientes e representantes do IBAMA, Ministério Público Federal e Procuradoria do Estado de Santa Catarina, entre outras entidades. Voltamos com o professor José Rubens Morato Leite para falar sobre a simulação do julgamento do Código Ambiental Catarinense. Professor, como foi planejado esse evento? Então, essa é uma atividade de extensão científica para mostrar, já que não houve o julgamento formal pelo Supremo Tribunal Federal, como que nós julgaríamos, a comunidade científica julgaria esse Código Ambiental Catarinense. Trata-se de um procedimento amplo, com grande conteúdo, com a participação do Ministério Público Federal, do Procurador do Estado defendendo a constitucionalidade da lei catarinense, da AGU defendendo também os interesses relativos à lide, do amicus curiae respondendo também pela voz da sociedade no julgamento. Então, todas as partes que são partes formais no procedimento formal fizeram-se presente nessa simulação do Código Ambiental Catarinense. Ainda mais, tivemos a participação de 2 peritos, um especialista na matéria relacionada a florestas, a APP, Área de Preservação Permanente, e também uma jurista internacional que também veio dar a sua opinião. Não é? O julgamento em si demonstrou que a ação promovida pelo Ministério Público de direta inconstitucionalidade foi julgada procedente no sentido de declarar no mérito que o Código Ambiental Catarinense está em dissintonia com a Constituição Federal. Existe, então, uma não competência do Estado em legislar materialmente, infringindo as normas especificamente do artigo 24 e 225 da Constituição Federal. Esse foi o relatório do julgamento, não é? Tivemos também um voto que julgou parcialmente procedente a ação, dizendo que somente alguns dispositivos da ação direta estavam eivados de inconstitucionalidade, e tivemos um voto que declarou totalmente improcedente a ação, dizendo que o Código Ambiental Catarinense era constitucional. O resultado foi
significativo para a comunidade científica e essa é uma atividade de extensão que vai prosseguir, porque nós agora vamos encaminhar um pedido ao ministro Celso Mello para que ele julgue de fato o processo formal, porque é importante para a sociedade catarinense que tenha resolvido os problemas da área de proteção ambiental e da gestão da floresta no estado que é tão rico em vegetação. Então nós temos que encaminhar o nosso pedido ao ministro Celso Mello para que ele faça o seu julgamento e que apresse no seu julgamento, porque a sociedade catarinense quer que esse Código Ambiental seja de alguma forma analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, o julgamento teve acusação e defesa. Quais são os pontos apresentados por quem defende a constitucionalidade do Código Ambiental catarinense? Existem dois pontos. A inconstitucionalidade ela foi argumentada pelo Ministério Público que o Estado não tem direito a legislar fora das normas gerais e desvirtuando o que consta da Constituição Federal. Isso é um ponto de vista do ataque ao artigo 24 da Constituição, que estabelece a possibilidade do Estado também legislar, mas desde que obedeça à norma geral. Hoje temos uma norma geral que também é controvertida, que é o Código Florestal Nacional, mas de qualquer forma existe uma dissintonia entre o Código Florestal e o Código Ambiental Catarinense. Mais que isso, no julgamento, outros pontos que foram vistos foi a visão sistêmica de toda a Constituição e verificou-se que a legislação catarinense fere de morte a Constituição, principalmente o artigo 225 da Constituição Federal, que fala do direito fundamental ao meio ambiente, que fala da necessidade de preservação ambiental e fala da necessidade de preservar os processos ecológicos essenciais. Por outro lado, o Estado de Santa Catarina, na defesa da constitucionalidade da lei catarinense e também a Assembleia Legislativa, disse que a norma catarinense atendia à possibilidade de uma competência suplementar. Esse foi o argumento principal que teve em conta o procurador do Estado de Santa Catarina. E o que isso significa? Significa que, pelo ponto de vista do Estado de Santa Catarina, não haveria inconstitucionalidade da norma e simplesmente ele estava legislando dentro do seu poder de competência suplementar. Mas não foi essa a visão dos jurados, que entenderam que a ação era procedente porque fulminava a Constituição Federal, trazendo uma inconstitucionalidade. Muito obrigado, professor, pelas suas informações sobre a simulação do julgamento do Código Ambiental Catarinense. O prazer é todo meu. Espero que a sociedade catarinense consiga reverter esse fato que é importante para a nossa preservação da natureza.